Olá pessoal, estamos dando sequência a mais uma entrevista, né? E nesse momento com a coordenadora do MOC, a nossa colega e amiga Célia Firmo. Pessoal, Célia Firmo é filha aqui de Araci, né? Natural aqui da comunidade Lagoa do Curral, né? E acompanhada da nossa colega, a nossa amiga Elisângela Araújo. Elisângela, que representa a executiva nacional da CUT, que é a Central Única dos Trabalhadores. Duas mulheres destemidas, de uma biografia de vida essencial e excelente, posso dizer assim. Célia, o que você tem a dizer com a presença de Elisângela aqui em Araci, né? Duas mulheres destemidas, guerreadas, que representam um grande movimento. E Elisângela, que foi candidata a deputada federal na eleição passada, né? E saiu aí com a margem de 32 mil votos, se eu salvo engano. Só Araci você teve 368 votos. E aí, querido, o que é que tem de novidade? O que é que temos a dizer? Então, Ivan, acho que antes de falar um pouco da Elisângela, eu quero aproveitar esse momento, agradecer muito a Voz do Campo por essa oportunidade, né? A oportunidade de nos dar voz no espaço que chega em diversos e milhares de lares do nosso território do Cisal. E aproveitar isso, falar um pouquinho de quem é Célia, né? Quem é Célia Firmo, quem é Celinha, como sou mais conhecida em Araci. Acho que é importante dizer que hoje eu estou na coordenação geral do MOC, mas a gente não chega de paraquedas em nenhum lugar, né? Você constrói uma história. E que filha de agricultor e agricultora que estudaram apenas até terceira e quarta série, sua número 8, a filha número 8 de uma família de 8 filhos, né? A caçula, a primeira que conseguiu fazer faculdade, né? Então hoje minhas irmãs, eu tenho irmãs muito conhecida em Araci, como a minha irmã Fátima, que é enfermeira em Salvador e Iquijingue, minha irmã Franci, que também é enfermeira em Salvador e Itafilândia, minha irmã Zélia, que é professora em Araci e Itafilândia, que já foi secretária de Educação em Araci, minha irmã Glória, né, que é enfermeira também, já foi secretária de Saúde em Araci, hoje está na chefia de gabinete do prefeito Silva Neto. Meus irmãos Adailto e Adalto e minha irmã Genilda, que hoje é comerciante lá em Santa Cruz do Capibari, em Pernambuco. Então, assim, a filha número 8, a caçula, que consegue chegar até a faculdade depois de já ter feito, com 17 anos, passei no meu primeiro vestibular, lá em Jacobina, no sonho de fazer faculdade pública, só que fomos lá, eu, meu pai, fazer a minha matrícula, mas infelizmente não consegui levar a faculdade, nem consegui começar a estudar, porque meu pai não teve condição de me bancar lá. Chegamos a fazer a matrícula e tudo na UNEB lá de Jacobina, Nivaldo, mas infelizmente não pude continuar meus estudos por lá, porque meu pai e minha mãe não tiveram condições de bancar minha estadia lá. Imagine, não foi bancar a faculdade, foi bancar minha estadia lá, né? Numa vida com muita dificuldade. Mas anos depois, continuando no trabalho, continuando nessa militância, porque já desde criança minha mãe ia para a Pastoral da Criança, eu lá com 7, 8 anos, ela era líder da Pastoral da Criança em Araci, eu junto, né? Minha família inteira, como meu tio Antônio Chia, sempre vi, minha tia Ceci, que é fundadora do Movimento de Mulheres, junto com Madalena aqui em Araci, e meu tio, que é um dos fundadores do sindicato, também do Partido dos Trabalhadores de Araci. Então, e minha avó Pichita, né, vendo essa história toda, eu cresci achando que o caminho era esse, que o caminho era a militância, que o caminho era os movimentos sociais e a esquerda. Então, assim, aos 19 anos eu entro no MOC como uma estagiária, uma espécie de estagiária. Passei por diversos cargos, fui educadora, fui técnica de desenvolvimento social, coordenadora de projeto, coordenadora de programa, coordenadora pedagógica e hoje estou na coordenação geral do MOC. Então, assim, e tudo isso foi possível por quê? Por ter uma família que acredita que a gente não é porque a gente nasce numa condição que a gente vai viver nessa mesma condição, que a gente precisa lutar para conquistar, né? E uma família que sempre lutou e continua lutando. E também
por outro motivo muito importante, porque sou de uma geração que sofreu grande influência das políticas públicas construídas pelo governo Lula. Então não posso chegar e deixar de dizer isso. As políticas públicas do governo Lula influenciou a minha vida, como a de milhares de brasileiros e brasileiras. Então não consegui fazer o NEB lá em 97, mas conseguimos depois fazer uma faculdade privada a partir do financiamento público que foi o FIES. E sou muito grata, depois de ter feito FTC, consegui fazer 3 pós-graduações, fui para mestrado, todos em faculdades públicas. Então até quem dizem assim, fez um privado, nunca mais vai conseguir fazer público, não é bem por aí, né? Não é bem por aí. Então acho que é importante dizer isso. Então, fazer parte de uma história de luta e estar vivendo em um país que existe políticas públicas voltadas para a agricultura familiar, políticas voltadas para a educação e para a juventude, faz com que as vidas das pessoas sejam mudadas. Então, venho dessa história e não poderia me ocultar do debate de apoiar candidaturas que defendam essas políticas públicas, que defendam o povo trabalhador. E é por isso que eu defendo a candidatura de Elisângela, né? Porque a gente viveu agora, estamos vivendo num período recente no nosso país, um golpe que ataca a nossa democracia, um golpe que joga fora, que corta e joga todos os sonhos de agricultores, de agricultoras, de jovens, de mulheres, né? Que destrói os direitos. A gente está vendo a cada dia, um direito que cai, ou mais de um direito que cai. Então, assim, eu não poderia deixar de fazer a minha parte. E fazer a minha parte é ser uma cidadã. E ser cidadã não é simplesmente ir lá na urna e depositar um voto. Ser cidadão e cidadã é lutar pelo que a gente acredita. E eu acredito, sim, que é possível a gente mudar, é preciso a gente mudar a história do nosso país a partir de pessoas sérias na política. E Elisângela é uma pessoa muito séria na política. Elisângela tem uma história de vida que é muito bonita, né? De uma mulher que veio da roça, que sabe o que é carregar água na cabeça, que lutou, né? E por isso que Elisângela é uma pessoa que hoje representa não só a Célia Firmo, é uma pessoa que hoje representa diversas lideranças, diversos movimentos nesse estado da Bahia. A gente roda o estado da Bahia como um todo. Elisângela é dia e noite rodando de município em município, Anivaldo. Não é só o território do Cisal, são diversos territórios que hoje apoiam a Elisângela, diversas organizações ligadas ao Fórum Baiano da Agricultura Familiar, ligadas à União das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária, ligadas à própria ASA, diversas lideranças, né, diversos agricultores, agricultoras, jovens, mulheres, que acreditam nesse projeto, que é um projeto de ter uma mulher que veio da agricultura familiar, lá em Brasília, defendendo os nossos direitos. E eu acredito que Elisângela é essa mulher, né? É essa mulher. Ela veio da candidatura em 2014 com 32 mil votos. E eu digo a vocês, a construção que a gente vem tendo a cada dia novas adesões, né? A cada dia novas lideranças que nos procuram, a cada dia novos vereadores e vereadoras, né? Novas lideranças comunitárias que nos procuram e dizem assim, eu também sou esse projeto, eu também sou uma Elisângela. É muito bonito a gente chegar nos lugares e a gente vê as mulheres falando, eu também sou uma Elisângela, vê um homem falando, eu também sou uma Elisângela. Então assim, é muito importante porque não é uma candidatura de uma pessoa. É uma candidatura que representa um projeto de sociedade, que é uma sociedade onde a gente tenha mais vez, mais voz, mais participação, para justamente quem está na base, que são as pessoas que constroem nosso país. Pois bem, Elisângela, fala pra gente o que é que você tem de novidade, da sua biografia de vida, nos conta um pouquinho de você. Pois é, eu fiquei ouvindo Célia aqui, lembrando, né, do início da minha militância aqui no Cisal. Eu sou natural de Valente, né? Hoje a cidade de origem é São Domingos, porque São Domingos era um distrito de Valente, o maior distrito, né? E aí a gente estava ali na comunidade, na participação da igreja, comecei minha militância nos movimentos eclesiais de base, né? Na comunidade eclesiais de base. Eu fui catequista, a liderança da minha comunidade, ainda adolescente, né? Fiz o trabalho lá na comunidade e participava da luta do movimento sindical da região, né? Começando no grupo de jovens, depois no grupo de mulheres, e aí eu tenho uma referência aqui em todos os municípios do Cisal, né? Quando eu fui para o movimento sindical estadual, eu já tinha esse laço aqui, né? A partir do polo sindical que a gente tinha na região.
E Araci eu tenho duas referências muito importantes, né? Que é a Madalena, que ela estava sempre firme e forte em todos os encontros de mulheres, tanto no território como lá na FETAG em Salvador. Ela era a grande liderança que puxava as mulheres do CISAL e eu estava junto naquela época, né? E dos homens aqui é o seu Hermírio, que na época era presidente também do sindicato. Depois veio a Edneide, apontou assim uma liderança forte, a menina, aguerrida, né? Uma jovem mulher que também dava sua contribuição, mas ela foi chegando e eu indo já para o movimento sindical nacional. Eu tive foi tudo muito rápido na minha vida, né? Entrei no sindicato São Domingos, daí a pouco fui para a FETAG, depois na CUT estadual e depois fui para a CUT nacional. Então foi tudo muito rápido, mas foi tudo muito importante, porque eu vinha, né? Tinha pessoas que diziam, eu tenho preocupação porque você não tem adolescência, você não vive o que as outras vivem, você não vai para a festa, você está sempre com algum compromisso na sua vida, e era verdade. Então eu tinha o respeito de todas as pessoas mais velhas da minha comunidade. E nesse processo, né, a partir do movimento sindical, eu conheci a CUT, eu conheci, né, as federações estadual, a FETAG naquele momento, e logo me indicaram, aqui o CISAL me indicou para mim ser dirigente da FETAG Bahia. E depois disso não voltei mais, fui para a CUT estadual, fui diretora executiva, e em seguida, em 2000, eu fui ser dirigente executiva da CUT Nacional, para representar a agricultura familiar dentro da Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. E dentro da CUT a gente discutia um projeto de organização sindical da agricultura familiar. E esse projeto eu acompanhei desde as primeiras reuniões em São Paulo, em Brasília, no sul do Brasil, que foi as primeiras federações. E daí fui para Brasília, dirigente da CUT, Lula se elegeu, participei de toda a construção, participei de várias reuniões em São Bernardo com Lula em 2001, para convencê-lo em 2002 ele ser candidato a presidente da República. Fizemos uma caravana com Lula, levamos ele, a CUT Nacional, aqui no Nordeste, para ele conhecer algumas políticas de convivência. Aí foi onde ele conheceu a cisterna e disse, eu vou fazer 1 milhão de cisternas, isso numa tarde no interior do Ceará, eu estava junto. E aí, quando terminou a eleição, Lula presidente, a CUT fez um congresso extraordinário. E aí, Elisângela, sua próxima tarefa é em Brasília, coordenar o escritório de Brasília. Foi assim, para mim, aquele momento mais difícil da minha vida, desafiador. Porque era o espaço mais disputado da CUT, era coordenar aquele escritório. Não foi fácil para mim aquele momento. E junto a isso, também construindo a FETRAF Brasil, né? E assim, a FETRAF Brasil nascia no sul do Brasil com muita ênfase em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. E daí, quem vai ser a primeira presidenta? Elisângela, uma agricultora familiar do semiárido da Bahia, do CISAL, né? Isso para mim foi um momento desafiador na minha vida. Um momento também que eu estava, né? Meu filho nasceu, João Pedro, naquele momento nascia junto, eu tomei posse na FETRAF Brasil, com meu filho com 18 dias de nascido, amamentando. Foi assim, ele crescia junto com o projeto, né, da FETRAF, do mês de novembro e a fundação. A partir daí foram muitos desafios, mas muitos desafios muito interessantes. E o governo Lula abriu espaço para a gente fazer esse debate, construir políticas de segurança alimentar e da agricultura familiar, nem só no Brasil. No Brasil, a gente foi um momento de mais construção de políticas. Eu estava lá quando a gente discutia assistência técnica, quando a gente discutia políticas de convivência com o semiárido, quando a gente discutia programa Fome Zero, quando a gente discutia Bolsa Família, quando a gente discutia mais educação, fiéis, quando a gente discutia as oportunidades. Eu agradeço a Deus a todo dia e agradeço ao povo do CISAL, porque foram as indicações de eu me eleger na CUT, me eleger nos espaços de organização sindical que eu fui tendo essas oportunidades. A partir desse momento, eu discutia todos os espaços. Fui para a África, algumas vezes em missão, discuti com as comunidades, com as mulheres, como que implantar o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos. Fui para as várias conferências de clima, estava lá em Copenhague, estava lá em Cancún, estava lá nos vários debates sobre a questão das mudanças climáticas, da importância que tinha isso tudo. Aí eu vim compreender por que o que é clima, o que é importante.
E com o MOC na minha vida é um referencial muito grande. Quando o MOC completa 50 anos, eu tive o privilégio de estar aqui na Bahia. E acompanhei vários eventos. Tem pessoas do MOC mais novo que olhavam assim, por que Elisângela vai falar nas sessões especiais? Porque o MOC me ensinou e me disse, tem que lutar. Eles diziam, por políticas públicas, nós temos que construir as políticas públicas. O MOC foi que ensinou, não é combater, é conviver. Viver no semiárido com dignidade é ter políticas públicas. E eu fui a primeira pessoa a falar para o Brasil no lançamento do Plano Safra Semiárido. Dilma escolheu e ela disse, eu gosto de você porque você fala com coração. Eu disse, presidenta, eu falo com coração porque eu vivi. Porque quando eu saí, quando minha mãe dizia, vai lá com o jegue, com os carotes, pegar água no tanque do fazendeiro, porque nós não tinha água, e que meu pai fiscalizava cada copo de água que a gente usava, eu fui e me perguntava ainda pequena, por que é assim? Será que a gente, porque nasceu aqui, a gente tem que sofrer? E por que quem nasce onde chove não sofre? E eu entendi que não era nada disso, que os climas existem, que os biomas existem, que tudo isso existe, que a gente precisa ter projeto de sociedade que constrói políticas para os vários segmentos da sociedade. Então, o MOC me ensinou muito, não foi à toa essa aproximação com Célia, porque as pessoas já me diziam, você precisa conhecer uma mulher igual você, Celinha. Célia Firmo, ela é feminista, ela luta pelas mulheres, ela luta pelo semiárido. E foi muito bom em 2015 a gente ter essa aproximação. Quando a gente se encontrava em Brasília, eu via lá aquela mulher toda bonita lá falando para as mulheres da Unicafes. Mas aqui foi diferente. A gente hoje é parceira, companheira no Fórum Baiano da Agricultura Familiar, em vários outros debates. E por isso que nós estamos juntas nessa caminhada. Então, a minha vida é isso. Estou representando esse projeto, construído a muitas mãos, defendido pela CUT Nacional. Eu estou representando esse projeto porque reúne o perfil, né, da minha experiência de mais de 20 anos, ainda na adolescência consegui ter essa militância, reúne o perfil também de ser mulher, também de ser um segmento invisível na sociedade, que é a agricultura familiar e as mulheres, e aí me escolheram em 2014, foi uma prévia, foi uma construção, e depois a gente fez a discussão. Elisângela, permanece na Bahia com mandato nacional e vai para a luta, e vai construir. Hoje nós estamos num debate em quase 200 municípios da Bahia. Temos apoio ou de uma cooperativa, ou de um vereador, ou de uma liderança, e estamos construindo. E nós vamos ter um mandato, porque esse mandato não é apenas um mandato de um parlamentar para estar no Congresso Nacional. Esse mandato é para a gente construir as políticas, é para a gente ter lideranças aqui em Araci, fortalecidas para a governança de Araci, é ter espaço no governo da Bahia, para a gente ter políticas públicas que lá nos representa, é discutir uma perspectiva no Brasil de retomada do Ministério do Desenvolvimento Agrário que perdemos com o golpe, de retomada de um conjunto de políticas públicas. E Lula tem dito, nós precisamos de você. Quando em 2014 eu falei, presidente, eu vou ser candidato. Ele, cuidado, política não é fácil, você é uma grande liderança nacional da agricultura familiar. Talvez é uma disputa. E eu disse, eu nunca fui nem candidata a vereadora, mas vou. Ele disse, mas vai. A gente não pode ter medo dos desafios. E eu não tive medo, foi muito bom. E agora eu já disse para ele, estou e preciso de sua ajuda. E vamos falar junto, Lula, para a gente fazer o melhor para a agricultura familiar do Brasil, da Bahia e para a classe trabalhadora brasileira que precisa de representação no Congresso. Então, quero dizer para todos de Araci, para a Voz do Campo, obrigada pela oportunidade, obrigada, Célia, pela parceria. Você é uma mulher de fibra, você é uma mulher que eu também me inspiro em muitas coisas de você para continuar firme e forte aqui na luta e na labuta do dia a dia. Me permita só um parêntese, que eles já falou de Lula, eu não podia deixar de falar. Nós vivemos o ato, né, com Lula aqui em Feira de Santana, e como foi importante Lula estar ali. E é importante dizer, poucas pessoas sabem, quem articulou todo esse processo para Lula estar na Bahia, para Lula vir para a Bahia, para Lula ir para a Feira de Santana, foi essa mulher aqui. Foi a Elisângela a pessoa que organizou isso, que teve esse contato que trouxe lá, Lula em Valente, que trouxe Lula em Valente anos atrás. 2015. E nessa vida agora de Lula, ele abraçava ela e dizia, eu quero ver essa mulher lá em Brasília, eu quero ver essa mulher como deputada federal representando a agricultura familiar. Então, quem é que vai negar um pedido de Lula, né? Eu não podia nunca negar um pedido de Lula. Se ele pediu ali, então a Elisângela tinha que obedecer ao pedido do nosso presidente e lhe apoiar sim e lutar junto com você. Obrigada. Tornando realidade esse mandato de
de Elisângela Federal, que vai dar certo, se Deus permitir, e o povo enxergar essa mulher de fibra, de coragem, de muita luta. O que espera você, junto com Elisângela, para defender os projetos dentro de Araci? Qual o seu desejo, o seu objetivo? Antes de lhe responder isso, acho que é importante falar o porquê que eu estou apoiando a Elisângela, porque eu apoio a Elisângela, porque esse trabalho com a Elisângela. Acho que é importante, gente, a gente reafirmar isso aqui. Por um bom tempo, as organizações, os movimentos sociais sempre diziam: a gente não pode envolver o nosso trabalho de movimento social com política, né? E isso, durante um bom tempo, foi trabalhado dessa forma, né? Quantas e quantas vezes nós fazíamos as atividades nas construções cisternas, nas famílias de assistência técnica, e a gente dizia: olha, não vamos misturar aqui o que a gente faz, a luta por direitos, com questão eleitoral, com voto, enfim, a gente sempre trabalhou isso. Só que, especialmente a partir do golpe que foi dado no nosso país, o golpe que foi dado contra a nossa democracia, contra o povo brasileiro, a gente viu que a nossa prática em formar lideranças, mas em não trabalhar com essas lideranças, a questão da participação política, fez com que muito desse povo acabasse indo pelo caminho errado, acabasse trabalhando, por um lado, a luta por direito à cidadania a partir dos espaços de participação, como conselhos, como fóruns e outros, porém, no momento de trabalhar a democracia representativa, que era o momento da escolha de seus representantes, de vereadores, vereadoras, prefeitos, prefeitas, deputados, deputadas, e esse voto acabava indo para as pessoas que justamente defendiam tudo contra o que a gente defende. Então, esse voto ia para as pessoas que não defendem o Estado de Direito. Esse voto ia para as pessoas que defendem o Estado mínimo, que é aquele Estado que não pensa no bem-estar da sua população. Então, quando esse golpe chega, é onde a gente realmente viu que nós estávamos andando numa estratégia errada. É onde a gente viu que a gente precisava rever a nossa forma de atuar e a gente precisava rever o nosso conceito, principalmente de participação social. E aí, a partir daí, a gente viu que era necessário repensar esses processos. E foi onde, justamente, o período que a Elisângela volta para a Bahia, né? Eu que encontrava a Elisângela, eu fui a primeira, assim como a Elisângela foi uma das primeiras mulheres dentro da CUT, a primeira mulher agricultora, acredito, que faz essa história. Eu fui a primeira secretária de mulheres da União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar. E eu ia para Brasília, tive 2 mandatos na Unicast Nacional, e eu ia para Brasília e encontrava a Elisângela lá, né? Nós íamos para espaços de debate e lá encontrava a Elisângela. E a Elisângela lá defendendo a agricultura familiar, defendendo as mulheres, defendendo a classe trabalhadora, né? Então a gente tinha uma relação de espaço de participação, né? Muitas vezes espaços nacionais a partir de Brasília. E depois, quando ela volta, a gente começa também a ter uma relação nos espaços de participação aqui na Bahia. Fomos dividir a coordenação do Fórum Baiano da Agricultura Familiar, indo para as mesas de debate com o governador, com secretários, enfim, trabalhando na organização das instituições da base da agricultura familiar no estado da Bahia. E a gente viu, bom, eu tenho que apoiar quem? Tenho que apoiar justamente as pessoas que fazem o que eu acredito, que fazem a defesa da classe trabalhadora, que fazem a defesa das mulheres, que defendem o nosso território do Cisal. Então, esse é o principal motivo que me faz declarar apoio a Elisângela e, como eu digo a ela, apoiar a Elisângela não é dizer assim, eu apoio a Elisângela. Apoiar a Elisângela é ser mais uma Elisângela, né? Então, eu sempre digo a ela, eu também sou Elisângela, né? Hoje eu sou Célia Elisângela. Então, se fosse dizer assim, que a gente tem nome e sobrenome, né? Então, antes de vir um firmo, vem agora Elisângela. Então, assim, o que é que a gente vem construindo? Então, eu acredito nesse projeto, né? Muito porque não é uma candidatura de uma pessoa, Nivaldo. Tá? A gente trabalha muito isso, né, Elisângela? Que não é a candidatura de Elisângela, é um projeto de sociedade. Essa candidatura faz parte da defesa de um projeto de sociedade. Nós precisamos de mais parlamentares que defendam a agricultura familiar, que defendam a classe trabalhadora, que defendam o povo pobre. E é esse povo que muitas vezes é visto somente como massa de manobra, para de 2 em 2 anos chegar a pessoa lá e pedir seu voto em troca
de algo que simplesmente pode alimentar sua barriga naquele dia, mas que não vai alimentar os seus sonhos e não vai alimentar a sua vida. Então o que a gente defende é esse projeto de mudança, né? Um projeto de mudança da sociedade e um projeto que vai ter a voz de uma mulher, né? De uma mulher do nosso território, do território do Sisal, de uma mulher que sabe o que é ser agricultora, que nasceu na roça, que sabe o que é carregar água na cabeça. Então não vai falar da água porque faltou água na torneira. Vai falar da água porque já passou na sua vida, já viveu na pele o que é carregar a lata d'água na cabeça para encher um pote para poder beber uma água. Então assim, é uma mulher que sabe o que é a luta das mulheres do semiárido. E por isso que eu luto por Elisângela. E ainda por cima, gente, é muito importante falar. Vocês imaginem só o que é uma mulher lá de São Domingos, da zona rural de São Domingos, chegar a ser diretora nacional da CUT, a Central Única dos Trabalhadores. De estar em Brasília representando o nosso estado, representando o nosso território, né? De ser a fundadora da Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar. Elisângela, que muitas vezes foi nomeada por Lula, por Dilma, para ir representar o Brasil fora do país. Quantas vezes Elisângela foi apresentar as políticas que foram construídas para a agricultura familiar, junto com a equipe do governo Lula, indo para Nova York, indo para outros países, representar o nosso país. Então, assim, é uma conquista muito grande para uma agricultora e isso me representa, negão. Eu vejo muito em Elisângela Madalena. Madalena, eu tenho certeza que se viva ela estivesse, Madalena estaria aqui na luta por ter uma mulher agricultora representando o nosso território no Planalto, né, em Brasília. Então, a nossa defesa, por exemplo, é por isso. E eu acredito, aí você me pergunta, o que é que Elisângela faria por Araci? Gente, Elisângela faria por Araci o que ela já vem fazendo, que é a luta pela conquista de direitos dos nossos agricultores e agricultoras. Agricultores que não precisam de esmolas, agricultores que não precisam de doação, agricultores que precisam de políticas públicas para ter sua vida melhorada. E isso Elisângela vem fazendo. Se a gente for parar para analisar, Enivaldo, a gente teve um período, estamos vivendo um período de seca, são 7 anos de seca que nós estamos vivendo. 7 anos de seca, gente. Não são 7 dias, não, são 7 anos. Desde 2010 nós estamos atravessando um período de seca e esse período ainda continua. No período anterior, que nós tivemos esse grande período de seca, chegamos a ter no Brasil cerca de 1 milhão de pessoas mortas de fome, pessoas que morreram a partir de fome. Hoje nós estamos, Enivaldo, em 7 anos de seca e não temos registro de uma sequer morte no nosso semiárido a partir da fome. E isso é graças ao quê? As políticas que foram construídas também com o apoio da Elisângela. Porque a Elisângela estava lá em Brasília discutindo a construção das políticas da agricultura familiar, as políticas de semiárido. Então, por isso que eu digo, defendo a Elisângela, porque ela me representa e representa a classe trabalhadora e também representa todas as mulheres do nosso sertão. Ok, Celinha, ok, Elisângela, o site A Voz do Campo, em nome de toda a equipe, Felipe Salles e Tônia, principalmente o Enivaldo, o agradecemos pela entrevista qual concedida por você, Celinha e a nossa colega Elisângela. Suas considerações finais para o nosso povo. Então, Enivaldo, eu que agradeço a oportunidade, agradeço o espaço, né? Que a gente possa tirar todos os riscos dos nossos olhos e poder enxergar bem a realidade para escolher o que é melhor para o nosso povo, o nosso país. Elisângela. Bem, Enivaldo, para mim é uma satisfação imensa estar aqui hoje com você, com Célia aqui na Voz do Campo, né? Trazendo presente um pouco da nossa história e também do nosso objetivo nesse projeto que eu estou representando, como a Célia falou, não é uma candidatura de Elisângela, né? A partir dessa minha militância, dessa construção em 2014, eu também fui candidata, né? Um processo de discussão, já iniciando esse diálogo, essa importância que temos, porque fazemos essa discussão também a nível nacional, da importância da gente ter representante da classe trabalhadora do campo e da cidade. E eu venho de um segmento que é invisível para a sociedade, que é a agricultura familiar, tanto para as políticas de governo, né? A gente só teve um pouco de ascensão e de ações a partir do governo Lula e Dilma. E aí a gente precisa agora, com o golpe, a gente estamos perdendo muito daquilo que a gente conquistou e construiu,
com muita luta, com muito suor, até com vidas de muitos que se foram na luta nesse país. Mas essa discussão, essa candidatura, esse projeto que eu estou representando, ele é construído a muitas mãos. Todos aqueles e aquelas lideranças que estão junto com a gente também é uma Elisângela nesse processo. Porque nós estamos construindo um projeto de sociedade que parte do fortalecimento das organizações sociais, precisa fortalecer as nossas lideranças locais, precisamos ter base de sustentação do nosso projeto. Nós precisamos desse espaço no parlamento para defender os nossos interesses da classe trabalhadora, principalmente dos trabalhadores do campo, da agricultura familiar e do semiárido, porque eu sou do semiárido. O semiárido é uma parte importante e significativa da população brasileira. São 1.135 municípios no Brasil que são semiáridos. A Bahia é mais de 70% semiárida. Nós precisamos de política para a convivência. E como Célia diz, minha vida foi isso. Eu nasci na comunidade, a 3 quilômetros da cidade. Até hoje meu pai está lá, mora lá. Quando eu chego em São Domingos, eu vou para lá. E a minha vida foi essa, estudar, andar 3 quilômetros para estudar. A minha primeira luta quando criança foi ter uma escola na nossa comunidade, porque as crianças não aguentavam aquele sol tão quente, ir para a cidade, caminhar 3, 4 quilômetros para estudar. E eu entrei nessa luta por uma escola na minha comunidade. Então eu já aprendi desde a minha infância que é preciso lutar pelo mundo melhor. E aí a gente vem, né, construindo isso. E me escolheram a construção do processo, que a CUT também defende, essa candidatura CUT Nacional, e todas as organizações aqui na Bahia, dizendo isso. A Contraf Brasil está empenhada e colaborando para a gente, de fato, construir essa possibilidade de ter esse mandato, ter essa representação. Temos mais 5 companheiros pelo Brasil afora também disputando essa vaga, esse espaço, porque precisamos da representatividade desse segmento. E aí, esse processo é construído a muitas mãos. Eu também quero construir, eu também quero ouvir as lideranças de Araci, os movimentos sociais. O que significa um mandato de deputado federal para Araci? Quais são as demandas? Quais são os anseios? E é por isso que nós estamos aqui construindo a partir dessa relação com Célia, com as lideranças dos movimentos sociais de Araci. Então nós estamos nessa construção porque precisamos do espaço no parlamento, mas precisamos também de espaço no governo, precisamos de espaço no governo federal. E eu digo todo dia, eu estou nessa luta como mulher, como agricultora, porque um agricultor familiar, ele pode ser tudo. Ele pode ser governo, ele pode ser deputado, ele pode ser vereador, ele pode ser prefeito dessa cidade. E eu, como mulher, o meu lugar é onde eu quero estar. Então eu quero estar na política. Eu acho importante a mulher estar na política. E por isso que eu estou na política, junto com muitas mulheres. Eu não estou sozinha. Eu simplesmente estou emprestando o meu nome, a minha história. Eu preencho nesse momento o perfil de representar essa candidatura. Poderia ser outra, eu estaria aqui junto, como já coordenei muitas campanhas. Mas eu hoje estou nessa tarefa. E eu estou porque é uma tarefa de todos, é uma construção coletiva nossa. A partir, né, das organizações sindicais, da Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, da FETRAF, dos movimentos sociais, várias organizações que estão no fórum e outras que não estão. E a partir também de um projeto que precisamos para essa sociedade, de inclusão, de representação, de justiça social, principalmente para os segmentos que até hoje nessa sociedade são invisíveis, como as mulheres, os agricultores familiares que produzem a vida, produzem o alimento, e enfim, para o semiárido e para o sertanejo. Nós precisamos de fato construir esse projeto.